Quer saber qual a relação entre o jogo mais premiado desse ano e o pensamento de Jesus? Então vem comigo que eu te explico. For those who come after. Right? Olá pessoas, eu me chamo Terêncio Matheus, sou nerd, escritor, e hoje nós vamos falar novamente sobre Clair Obscur, meu jogo favorito desse ano e o jogo mais premiado do ano, inclusive recebendo o título de jogo do ano pela principal premiação, que é o Game Awards. Caso você queira saber um pouquinho mais desse jogo, já tem vídeo no canal explicando a filosofia de dois personagens sensacionais. Eu vou deixar no card e na descrição. Pois bem, nesse jogo nós ouvimos várias vezes a frase For those who come after, que numa tradução livre seria por aqueles que virão. E na premiação, quando os criadores receberam o prêmio, inclusive o prêmio de jogo do ano, eles falam exatamente essa frase no final do seu discurso. Thank you and for those who come after. E a ideia dela é, principalmente no jogo, obviamente, é que os personagens partem em uma jornada que eles não sabem nem ao menos se eles vão voltar vivos. Então tudo que eles estão fazendo não é por eles, não é para receber uma gratificação, mas sim por aqueles que virão depois, para garantir um futuro e a paz daqueles que ficaram para trás e daqueles que virão, que nascerão posteriormente. E o que isso tem a ver com o pensamento de Jesus? Tudo. Eu vou usar como referência do pensamento de Jesus a palestra do professor Clovis, que chama A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que tem livro de mesmo nome e que é absolutamente brilhante também. Vou deixar no card e link na descrição. Vale muito a pena para o que você está fazendo, ver essa palestra, que ela é muito importante, pelo menos foi para mim. Quando eu vi a primeira vez, mudou minha vida. E nessa palestra ele fala de 3 pensamentos sobre o que é que a vida tem que ter para valer a pena, para ser boa. E o segundo pensamento que ele cita é exatamente o pensamento de Jesus, onde a vida boa, a vida que vale a pena ser vivida, é a vida em prol do outro. A vida que você dedica a sua energia, a sua atividade, para que o outro tenha uma vida melhor. Inclusive o professor cita depois a profissão de professor como um exemplo mais mundano desse pensamento, e eu concordo plenamente. Para mim é a profissão mais nobre que alguém pode seguir. E quando a gente junta essa ideia da vida pelo outro e junta a jornada que os personagens passam no jogo, faz todo sentido. Porque muitas vezes o que dá contexto, o que dá motivação na nossa vida, o que dá propósito, não é viver de uma maneira egoísta pelos nossos prazeres, mas sim essa vida dedicada ao outro, para que o outro seja feliz, para que o mundo seja um pouco melhor. Porém, não vou falar de religião, não vou falar da vida boa hoje, porque são temas extremamente complexos e que precisariam de muito estudo, muita pesquisa e de um vídeo bem mais longo do que esse. Então eu queria falar de 2 coisas hoje, usando esse tema. A primeira é de que nós podemos aprender coisas extremamente valiosas em qualquer contexto, com qualquer pessoa e por meio de qualquer mídia. Até por isso que eu criei esse canal. A ideia é exatamente explorar um pouco da filosofia que existe no mundo geek, na cultura pop. Até porque se eu fosse só falar de filosofia clássica, tem pessoas muito mais gabaritadas, muito melhores do que eu. O professor Clovis, o professor Karnal, o professor Mário Sérgio Cortella são absolutamente incríveis. Caso você queira saber um pouco mais de filosofia clássica, eles são uma fonte perfeita de informação. E a segunda, Natal tá chegando, final do ano tá chegando, e eu sei que essa época é muito sensível. Eu sei que nós somos obrigados a conviver com pessoas que muitas vezes nos trazem desafios enormes, e eu sei que é muito difícil. Mas quem sabe a gente possa ter um pouquinho dessa inspiração, desse pensamento, e você não precisa partir numa jornada grandiosa para viver pelo outro. Quem sabe você só precise, nesse momento, se cuidar, passar por isso, resistir, por você, pelas pessoas que você tem que te amam, e por aqueles que ainda virão e entrarão na sua vida para tornar ela ainda mais incrível.